Olá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó pra nós, ó, vamos lá, hein, ó. 1, 2, 3, bora lá, vamos lá. Quem tá comigo? Quem tá comigo? Vamos lá, Educarte. Bora, posse, tô esperando você, vamos lá, ó. Aulão, revisão específico de pedagogo, Educarte, você, hashtag o quê? Ó, posse, professor Thelma Freires, junto com você, vamos lá? Uma intensidade de questões, já vou abaixar aqui, ó, minha musiquinha, eu sei que você queria ficar com a Beyoncé, a diva, mas nós vamos agora caminhar para lapidar a sua posse, hein, ó. Bora, ó. Acabou, hein? Vambora. Hora de você se concentrar. Já vou colocar aqui do lado aqui, entendeu? Vamos lá? Vamos nos concentrar? E agora nós preparamos para vocês, quando eu digo para vocês, todos que estão aí, todos que estavam aí paralelos, porque a nossa família também entra, né? Nessa preparação. Filho, cachorro, mãe, pai. Às vezes você que mora sozinho, mas que tem que partilhar uma dor com um amigo que está longe, enfim, né? Nós não entramos nessa jornada sozinhos. Muitas vezes a gente pensa que a preparação para o concurso é uma jornada onde é só você e os livros. Eu já tive essa ilusão de achar que é só eu, o livro e o conhecimento. E todas as vezes que eu entrava para uma prova, todas as vezes que eu entrava para uma jornada, para um cargo, para um órgão, eu percebia que eu não saía desse processo do mesmo jeito. A gente não sai desse processo do mesmo jeito. Ainda que o resultado não seja o resultado que a gente espere, e é lógico que nós esperamos que o resultado seja o melhor possível dentro daquilo que você planejou, dentro daquilo que você organizou. E a gente sabe, né, que você citou aqui em conhecimentos pedagógicos que planejar é projetar algo, é projetar alguma coisa. E para isso você vai, né, arrumando ali as arestas, organizando a sua rotina. Mas a gente pensa que essa jornada é solitária. Essa jornada não é solitária. Ela não precisa ser solitária. Ela precisa ser solidária. Então, a nossa família precisa ser solidária a nós. Às vezes, nem sempre ela é solidária, não é porque não nos ama. Eu gosto sempre de dar essa preparação para os concursos, quando eu digo que um dos nossos maiores vilões são os nossos familiares. E aí muita gente pensa, mas como que você pode dizer que alguém que seja da nossa família nos ama e torça contra? Não é que eles torçam contra. Eles nos amam tanto que eles nos querem para eles. Então, o filho fica dodói, o cachorro passa mal, a mãe faz uma chantagem, o marido dá aquela birra, mas é uma vontade de ter a gente para eles. É por isso que ela não precisa ser solitária, mas ela precisa ser solidária. A gente precisa pegar as pessoas que estão conosco, seja ali próximas, ou seja em outro estado, ou seja só via Zap, via aplicativo, e dizer, eu preciso, em alguns momentos, me ausentar fisicamente, mas eu ainda continuo com vocês. Tudo bem? Então, nós preparamos aqui para você um revisaço da parte específica de pedagogo. Eu estive com vocês durante muitos tópicos. É verdade que teve um tópico ou outro que, de fato, alguns colegas precisaram abraçar para que a gente conseguisse vencer todo esse edital, mas eu vou dar para vocês, literalmente, todos os tópicos. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura, que eles estão aqui afixados na minha frente, e eu vou conseguir dizer para vocês que eu já até consigo olhar para vocês, nós vamos fazer o pedagogo e a função construída em serviço, estratégias de acompanhamento, ó, não briga comigo que eu estou olhando para cima, tá? Porque eu estou lendo ali a minha cola, tá? Estratégias de acompanhamento e formação do professor, análise conjunta, ó, a minha galera está aqui me ajudando aqui, trazendo a folha mais para perto de mim, essa galera é a galera que está sempre junto, né? Então agora eu vou olhar para baixo, tá? Recapitulando, o pedagogo e a formação continuada em serviço do professor, estratégia de acompanhamento formativo ao professor, análise conjunta do plano de aula, instrumentos avaliativos, forma de devolutiva, observação de sala de aula e as 3 etapas da construção dessas estratégias em parceria com o professor, as técnicas de Lemov, nosso querido Lemov, que esteve aqui conosco, gestão de sala de aula e o processo de aprendizagem, currículo, didática, quem é que está conosco? Vasconcelos, planejamento a partir do plano de aulas, metodologias ativas e as plataformas educacionais, conselho de classe, instrumento de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, ações de prevenção de combate ao abandono, bullying, diversidade e direitos humanos, o pedagogo como articulador do processo de aprendizagem junto aos estudantes e suas famílias. Então, nós estivemos com vocês durante todo esse processo e continuaremos com você mais um pouco. Vamos lá? Já vou compartilhar a minha tela, você já conhece o esquema. Nós temos aqui a tela para você, mas o material já fica disponível e você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Educar-te você rumo à sua posse. Vamos lá? Chega de churumelas e é hora de você agora, ó, vamos lá, dá aquele gás, porque ainda faltam muitas horas para sua prova e agora é a hora de você tomar aquele banho, tomar aquele que gosta do energético, aquele que gosta de um chá, aquele que gosta de uma cerveja, aquele que gosta só de uma meditação
respira, não pira e vamos junto, tá bom? Então eu vou devagarzinho compartilhar a minha tela para vocês. Já tá aqui, a minha galera já disse que eu ia apertar um botão errado, mas eu já vou junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, segurar aqui para você e já colocar para você na sua tela. Tudo bem? E agora nós estamos aqui juntos e a gente vai escrever na tela para vocês. Eu sonhei muito com esse dia. Eu sonhei muito com esse momento de fazer esse escrevinhamento na tela para vocês. E a gente vai conversando aqui, resolvendo as questões. Tudo bem? Então já vamos lá? Vamos começar? Vamos passar para a primeira questão para você? Então já vou jogar na sua tela, Educarte, a primeira questão. O seu aulão de conhecimentos pedagógicos rumo à Secretaria de Educação do Paraná. Vamos lá? Preparamos questões, que já disse para vocês em muitas aulas, que as questões são questões não necessariamente questões que foram encontradas no site da banca ou em provas da banca, porque ela não tem muita identidade para pedagogo educacional, tudo bem? A IBFC trabalha muito com o pedagogo, com o professor, mas ela não tem andado muito nessa seara do pedagogo articulador, o pedagogo que trabalha ali alinhavando a prática do docente, tudo bem? Mas nós fomos fiéis e fomos buscar construções de questões parecidas com o perfil da banca. Questões de assertivas de certo e errado, questões de assertivas de algarismos romanos, questões de assertivas de VOF, tudo bem? Então vamos jogar na sua tela lá? Próxima questão, na verdade a primeira questão para você. Vou ler aí para você e já vou molhar as minhas palavras. Vamos lá, tudo bem? De acordo, deixa eu observar aqui o meu horário. De acordo com a atuação do pedagogo na formação continuada em serviço do professor, qual das alternativas abaixo indica uma das principais funções desse profissional nesse contexto? Então, a grande questão aqui é, nós temos aqui o pedagogo, olha aqui, mais uma vez, esse pedagogo, e ele está numa especificidade de formação continuada em serviço, significa que ele está lá com você, querido professor docente, tá? E a gente falou sobre isso na nossa aula, nas nossas aulas, acredito que muitos colegas falaram sobre isso. O pedagogo formador, o pedagogo na formação em serviço, inclusive já deixar o meu beijo para aquela nossa primeira aluna que deu aquele primeiro feedback de que a gente observasse exatamente a identidade de como é que a sede Paraná cobra aqui de nós, como é essa formação continuada em serviço. Então, o pedagogo formador, ele trabalha junto com o professor regente. Ele não fica lá na sala o tempo todo, mas ele trabalha na observação antes, né, de como é que está aquela dinâmica daquela turma. Como é que ele faz o antes? Ele observa os índices, ele observa o desenvolvimento dos alunos, ele observa a resposta nas avaliações e ele trabalha com esse professor na formação continuada. Durante, quando ele vai para o campo, quando ele observa esse professor na sala de aula e depois, quando ele dá o feedback, especificamente na hora da atividade, na hora da coordenação pedagógica, tá bom? Hoje eu estou até sem óculos para vocês, porque eu estou aqui super ultra enxergante, tá? Então vamos lá. Qual das alternativas abaixo indica uma das principais funções desse profissional nesse contexto? Então, eu já vou pegar aqui especificamente e já vamos tentar marcar aqui para você as palavras-chave que podem fazer sair. Não precisa do óculos não, tá bom, galerinha? Tá tudo tranquilo hoje. É porque a galera fica preocupada se eu estou enxergando, mas eu estou enxergando, já estou dando feedback para a galera que eu estou enxergando. Então, a primeira afirmativa é: qual a principal função, tá bom? Então, respira. Elaborar e aplicar estimativas formais para medir o desempenho dos professores. Então, olha aqui a palavra, ó. Medir o desempenho, é isso que nós queremos? Nós queremos ser o pedagogo que tem aquele parâmetro que diz que eu sou o juiz da sua prática. Acho que essa questão não é uma questão muito relevante. Não é medir. Nós estaremos lá, nós como pedagogos, mas não para medir, para fazermos outro papel. Letra B. Planear, promover cursos e oficinas de capacitação para os professores. Opa, nós temos aqui uma palavra que já nos coloca capacitação, professora, gostei. Planear também é uma palavra que eu gosto, então já vai buscando as palavras, daqui a pouco a gente volta e vai limpando a questão. Letra C, então, professora, eu acredito que nós temos aqui, olha só, uma atividade aqui diferenciada. Nós temos aqui, ó, planear, nós temos aqui promover, ele fala promover cursos e oficinas, e nós temos aqui capacitar. Eu acho que nós temos aqui um item bem candidato para nós. Segura o item aí para você e vamos tentar achar o erro ou talvez a observação das outras, tá? Realizar visitas técnicas às escolas para fiscalizar a prática docente, não é esse o nosso objetivo. Fiscalizar a prática docente. Mais uma vez, dissemos para você,
Não é o objetivo nós trazermos um tribunal para medir e para julgar a prática do professor. Tá bom? Letra D. Definir e impor, olha aqui a palavra, padrões rígidos de ensino a serem seguidos pelos professores. De novo, as palavras saltam aos nossos olhos, é isso que você vai fazer na sua prova lá especificamente. Vai buscando as palavras para que você não seja pego de improviso, tá? Letra E. Contratar e demitir professores com base na formação continuada. Então, eu acho que nós encontramos aqui algumas palavras que gritaram aos nossos olhos, e aí nós tivemos aqui para você, olha aqui, medir, não gostamos. Nós temos aqui fiscalizar, não gostamos. Nós temos aqui padrões rígidos, né? Definir e impor padrões rígidos, e nós tivemos aqui contratar e demitir professores. Então, diante de tudo isso, nós encontramos aqui a nossa questão específica. Deixa eu só colocar aqui uma cor para você. Então, nós temos aqui, ó, letra B, planear e promover cursos e oficinas de capacitação para os professores. A questão de número 1, sua letra B de bola. Tudo bem para você? Então, vamos lá? Continuando. Questão de número 2. Questão de número 2. No contexto da formação continuada em serviço do professor, então, de novo, a gente aparece aqui para você. Vou buscar aqui a minha cor e aí já vou colocar para você. Especificamente, ele colocou para você formação continuada. Significa que você, pedagogo, que está acompanhando o docente, estará lá ao lado dele. Então, no contexto da formação continuada, em serviço do professor, qual é a principal finalidade da atuação do professor? Então, ele está perguntando aqui uma resposta positiva, aquilo que está de acordo com o que tem que ser, o que é. E aí ele coloca avaliar e punir os professores com baixo desempenho profissional. Vou ler para você as questões e depois, para a gente não criar muita confusão, eu volto marcando as palavras-chave, tá? Substituir os professores em situações de licença ou afastamento. Letra C. Fiscalizar e controlar as práticas pedagógicas dos professores. Letra D. Oferecer suporte e orientação para o aprimoramento profissional dos docentes. Ou letra E. Definir e implementar políticas educacionais para a escola. Então, vamos pegar aqui palavras que gritam aos nossos olhos. Olha só o que ele coloca na letra A. Punir. É isso que nós queremos? Então, sangue na caneta. Eu acho que eu, agora sim, vou pedir para minha ajudante ali trazer a nossa querida sanguinária, que sempre esteve aqui conosco, né? A nossa caneta sanguinária. Daqui a pouco a gente consegue que alguém traga para a gente a nossa boa. Olha, chegou aqui, ó. A nossa guerreira. Olha aqui, ó. Sangue na caneta. Sangue na caneta. Marca o item que você acredita que não tem condição. Então, pode ser punir? Não pode ser punir, tá bom? Então, vamos lá para você. Então, na letra B, substituir professores. Então, não é isso. Eu não sou um substituto. Você não será lá um substituto. Letra D, fiscalizar e controlar as práticas pedagógicas. Não é isso. Professora, ficamos com a letra D, parecida com o que a gente quer. Oferecer suporte, orientação e aprimoramento para os nossos queridos profissionais docentes. Gosto dessa. Se você gosta dessa, vamos achar o erro da letra D? Da letra E? Definir e implementar políticas educacionais para a escola? Não, até porque as políticas para a escola são definidas em conjunto com o todo e implementadas também com o todo. Então, a nossa resposta ficou letra D. Oferecer suporte e orientação para o aprimoramento profissional dos docentes. Tudo bem para você? Então, aí a nossa querida questão de número 2, a resposta para você na tela. A questão de número 3, eu acho essa questão de número 3 muito fofa. E, inclusive, observando as formações aí na sede Paraná, eu encontrei um exemplo desse aí, que a profissional em questão, quando estava dando a palestra, falou muito sobre ele, tá bom? Eu anotei aqui e vou colocar na sua tela. Vamos colocar aqui para você a nossa querida caneta mágica. Gente, hoje eu tô demais, hoje eu tô um nojo, tudo em homenagem a vocês, estreando tudo isso em homenagem a você que vai passar, tá? Considerando o papel do pedagogo na formação continuada em serviço do professor, qual das alternativas abaixo indica uma estratégia, olha só,
eficiente, estratégia eficiente para promover o desenvolvimento profissional dos docentes. Então, o que acontece? Já vou dando a revisão aqui para você. O pedagogo formador, o pedagogo que atua nessa questão de observação paralela, ele não atua como regente, ele atua como um auxiliador no processo de ensino-aprendizagem. E ele depois dá o pós, ele dá o feedback. Quando ele dá o feedback, ele quer crescer junto com o seu professorado, ele quer crescer junto com a sua equipe docente. Então, ele trabalha com vários profissionais, com os profissionais de séries iniciais, com os profissionais da creche, com os profissionais de anos finais, com os profissionais do ensino médio. Então, ele junta essa galera e fala, e aí, galera, estamos juntos, estamos caminhando na mesma linha de raciocínio, e aí ele vai construir estratégias para o desenvolvimento e para que o próprio corpo docente perceba, gente, a gente está caminhando com a Thelma, ela é a nossa pedagoga formadora, gente, como a gente cresceu de fevereiro até dezembro, como nós somos um outro corpo docente. Olha como ela faz isso com o Jamil, olha como ela faz isso com a Fernanda, olha como ela faz isso com o Pedro, olha como ela faz isso com a Francisca, olha como ela faz... Então, olha só como a gente está crescendo com tudo isso, né? Então, olha lá, qual dessas específicas aí, A, B, C, D ou E, é considerado uma estratégia eficiente para o desenvolvimento desses profissionais? Temos aí para você letra A, realizar estimativas externas padronizadas para medir a competência dos professores. De novo, eu vou ler as questões e volto fazendo a limpeza com vocês. Letra B, substituir os professores com mais tempo de serviço por profissionais mais jovens. Letra C, oferecer prêmios e benefícios exclusivos para professores mais bem avaliados. Letra D, estimular a participação em grupos de estudo, fóruns e debates sobre práticas pedagógicas. Ou restringir o acesso dos professores a recursos tecnológicos e materiais didáticos e inovadores. Vamos lá? Vamos colocar gritantemente quais são as palavras que saltam aos nossos olhos? Olha lá as palavras que vão saltar aos nossos olhos na letra A. Deixa eu só colocar o nosso marca-texto aqui, que eu acho que fica mais interessante para a gente. Ok. Na letra A, ele colocou estimativas padronizadas. É isso que a gente quer? Não é. Letra B, substituir professor. É isso que a gente quer? Não. Isso é a nossa querida sangue na caneta, tá? Você vai olhando a questão e fala, eu tenho que ser racional. Até uma me disse que eu tenho que olhar e falar, peraí, ainda que eu tenha dúvida, esteja desesperado na questão, eu preciso ver o item que gritantemente não será. Daqui a pouco eu me preocupo com qual vai ser. Mas eu tenho que pegar na raça, no sangue da caneta, qual não vai ser. Então, a letra A não tem como. Estimativa padronizada. Letra B, substituir professor. Letra C, premiar. Ó, ele está dizendo que ele vai dar prêmio exclusivo para os bons professores? Não pode. Letra D, parece que nós temos uma candidata aí, na letra D, porque ele fala de estimulação, ele fala de estímulo em grupo, estudo em grupo, fóruns, debates sobre as práticas pedagógicas. O que eu falei para você? Eu sento com o meu professor, eu sento com a equipe e digo, olha como esse professor evoluiu. Olha como com os feedbacks, com o acompanhamento, nós conseguimos fisicamente, e aí eu vou colocar para você já, qual é o nome desse instrumento, visualmente acompanhar o crescimento pedagógico da turma e do professor. Então, não pode ser letra A, letra B, letra C. Vamos ver por que não pode ser letra E? Restringir, olha aqui, eu não quero restringir nada. Restringir o acesso dos professores aos recursos tecnológicos, aos materiais da escola. Tem pedagogo que faz isso, sabia? Tem escola que faz isso. É muito difícil você conseguir dar uma aula. Tudo dá ruim. Você não tem computador, e tem o computador, mas fica trancado, e você fala, meu Deus, para que tem um recurso que a gente não pode usar? E aí eu vou pegar aqui e já vou marcar a nossa resposta, tá? Vou colocá-la aqui de uma cor diferenciada, vou colocá-la para você aqui. Então, a nossa resposta hoje, especificamente nessa questão, é aqui, olha aqui, vou colocar para você de verdinho. É a nossa letra D de dado. Estimular a participação em grupo, fóruns e debates sobre práticas pedagógicas. Qual foi o nome, professora, que a senhora viu que é uma prática que acontece? Gente, eu achei o máximo isso. Eu li lá no fórum que o profissional estava dando e eu achei o máximo. Olha aqui, ó. Inclusive na nossa aula de metodologias ativas eu falo sobre ele, ó. Isso aqui é o Padlet. O Padlet. O que é o Padlet? Eu dei essa aula para vocês.
recentemente. O Padlet é um mural virtual de informações, de desempenho, de tudo que está sendo desenvolvido em determinada situação. E aí, assistindo às lives de formação aí da Sede Paraná, a profissional em questão, ela inclusive dava um exemplo de que ela construiu com os profissionais que ela estava acompanhando um Padlet. Esse Padlet era esse grande mural mostrando o desempenho dos profissionais, o desempenho das turmas. Então, olha uma estratégia eficiente. Padlet, já associado com as metodologias ativas, com as TICs, né? Com as tecnologias da informação e comunicação, ou com as novas tecnologias, ou com as tecnologias, enfim, tá bom? Então, estimular a participação em grupos de estudos, fóruns e debates sobre práticas pedagógicas. Olha que legal, hein? O pedagogo e a formação continuada. Gostou aí? Eu achei o máximo esse Padlet. Questão de número 4, mais uma vez vamos olhar as palavras aqui para você. Na análise conjunta do plano de aula e dos instrumentos avaliativos, é correto afirmar que você teve aula sobre planejamento, você teve aula sobre plano e planejamento e estratégia de planejamento. Você sabe que o planejamento é o instrumento norteador, não só da prática do professor regente, como dos profissionais que vão acompanhar. Por exemplo, quando você falta ao trabalho por questões de saúde ou por motivos de força maior, e o seu plano de aula não está na escola. Ai. Você escuta depois, né? Poxa, levei o caderno comigo, não enviei essa semana, meu Deus, me embananei e fiz confusão. Então, o plano de aula, ele é um instrumento norteador da prática do professor. E ele também norteia a prática dos outros profissionais que ali estarão, certo? Então, isso acontece muito. Então, esse planejamento ele é feito também uma análise conjunta. Então, na análise conjunta do plano de aula e dos instrumentos avaliativos, é correto afirmar que, letra A, o plano de aula serve apenas como um registro burocrático, não influenciando na prática docente. Então, a gente tem aí as palavras que vão aparecendo aí para você de forma gritante. Olha só. Primeiro que ele diz que ele é burocrático. Depois ele diz que ele não influencia em nada. Palavras que saltam aos nossos olhos. Letra B, ele diz, os instrumentos avaliativos devem ser aplicados apenas ao final do processo. Então, mais uma vez, são termos que nos gritam aos olhos. Apenas ao final do processo. Letra C, uma análise conjunta permite identificar possíveis inadequações entre os objetivos propostos e a forma como são avaliados. Olha só, você percebe aqui que a questão não propõe uma prática arrogante do pedagogo. Ela não diz que o pedagogo é o juiz do professor. Ela diz que uma análise conjunta permite identificar possíveis inadequações entre o objetivo proposto e como eles foram avaliados. Não disse que nós vamos, diante disso, condenar o professor, mas nós estamos ali para isso, para identificar que hajam falhas, algumas possibilidades de mudança de estratégia. Eu acho que a letra C é uma candidata, mas segura ela aí na agulha. Vamos ver letra D. O plano de aula e os instrumentos avaliativos são independentes. Olha só que perigoso isso aqui. Não é como se eu dissesse que uma coisa não tem que estar alinhavada com a outra. Não havendo relação entre eles. Nossa, não há nenhum tipo de relação? Então é muito perigoso falar isso, não é? E a letra E. A análise conjunta deve ser feita exclusivamente pelo professor? Não, professora Thelma, então eu consegui encontrar que na letra A ele colocou que ele é um registro burocrático, então esse item faz a questão sair. Eu consegui encontrar que na letra B diz que é apenas ao final do processo, então esse item também tira a questão. Ele diz na letra D que eles são independentes e que não há relação entre eles, então também tirei. E ele diz que devem ser feitas, aqui na letra E, exclusivamente pelo professor, sem a participação de outros profissionais. Então, diante da questão, nós temos a letra C como a sua opção. Então, já deixa ela marcadinha para você aqui. Olha só, letra C. Uma análise conjunta permite identificar possíveis inadequações entre os objetivos propostos e a forma como são avaliados, tá bom? Tranquilo aí para você? Então, marquei. Acho que eu vou trocar esse marca-texto na próxima questão ali, que o meu retorno está dizendo que talvez visualmente não fique tão bom para você. Tudo bem? Então, já vou, enquanto eu mudo a questão,
eu já vou aqui permitindo que você leia, e enquanto isso, eu vou fazendo a troca da minha cor aqui, tá? Enquanto isso, eu vou com a minha canetinha aqui mesmo, marcando bonitinho as questões que eu quero. Vamos fazer a leitura da questão? Olha lá para você a questão número 5. Em relação às formas de devolutivo no acompanhamento formativo ao professor, é correto afirmar que, então, sem muitas conversas aqui, né? Então, o pedagogo já foi lá e está dando a devolutiva. O que é a devolutiva? Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui a devolutiva para você, ó. Nosso querido, ó, feedback, né? Então, nós temos aqui o feedback, é a hora que ele vai dar o retorno para o professor. É a hora que ele vai dizer, olha, professor, já fizemos a análise conjunta, definimos antes as estratégias, depois nós fomos para o durante, para a observação, e agora estamos lhe dando o feedback, a devolutiva, tudo bem? Então, em relação às formas de devolutiva no acompanhamento formativo ao professor, é correto afirmar que, e agora, vamos lá, a devolutiva deve, acompanha comigo, ó, a devolutiva deve ser feita somente de forma escrita, vai pegando as palavras-chave que gritam aos seus olhos, somente de forma escrita, através de um relatório individual. Não gostei, né? Letra B de bola. A devolutiva é um processo unidirecional, ou seja, tem apenas uma direção na qual apenas o pedagogo fornece o feedback. Grita para você os termos aqui na questão, grita. Então, na hora da sua prova, você tem que ir sublinhando, tá? Não vai já marcando que você não quer nem A, nem A, B, nem a C, não. Vamos embora, letra C. A devolutiva deve ser realizada de forma pontual. Olha, eu gostei. Sem estabelecer um diálogo contínuo entre pedagogo e professor. Aí, a questão vai te revelando o que ela quer. Letra D. A devolutiva pode incluir momentos de reflexão conjunta e feedback individualizado, visando o crescimento profissional do professor. Então, note que aqui ele colocou reflexão contínua, feedback individualizado. Daqui a pouco você volta e fala, será que eu consegui entender bem? Vamos ver se tem algo gritante na letra E. A devolutiva deve restringir a aspectos disciplinares? Não, gente. Restringir a aspectos disciplinares, ou seja, fala somente do português, da matemática, da química, da física, porque não consegui falar o que era substantivo, porque você não fez o aluno entender como é que é a multiplicação, porque você não conseguiu fazer ele entender os elementos da tabela periódica, então eu só vou focar nos aspectos disciplinares, né, da disciplina em si, não abordando o desenvolvimento pedagógico do professor. Então, conseguimos encontrar palavras-chave. Você volta agora e fala, professora, não tem como ser apenas de forma escrita. O item sai. Não tem como ser unidirecional, onde só o pedagogo fala e tem voz. Não tem como ser sem diálogo contínuo, professora, até porque nós teremos vários momentos. Eu tenho aqui uma candidata, e aí vamos analisar a letra E, porque você já se livrou dos problemas, tá? Não fica voltando na questão. A letra A tem como ser só de forma escrita? Não. A letra B tem como ser que é só uma direção e só o pedagogo é o dono da verdade? Não. A letra C tem como ser que o diálogo não é contínuo? Não. A letra D você segurou, porque você vai respirar e vai avaliar. E vamos ver se a letra E consegue sair, porque não basta eu achar o erro das demais. Eu acho o erro e depois marco a questão com firmeza. Então, eu já eliminei letra A, letra B, letra C, e vou ver se eu consigo eliminar a letra E, para ver se ela não vai ficar no páreo com a letra D. Letra E. A devolutiva deve restringir a aspectos disciplinares, não abordando o desenvolvimento pedagógico. Então, ainda trouxe o não abordando. Professora, esse item não tem como ser. Mas, professora, eu estou com um ranço ali da letra D. Vamos ver o que vai acontecer aqui para você. Olha o que ele vai trazer para você aqui especificamente. Aqui, ok. Vou trocar a cor, porque eu não quero prejudicar a sua visualização. Tenha só um pouquinho de paciência, que às vezes eu toco aqui. Olha lá. Ele diz que a devolutiva pode incluir momentos de reflexão conjunta, tá? Então, o que eu falei na questão anterior do Padlet? Eu posso juntar os professores dos primeiros anos. Pode ser que eu tenha observado a aula do professor
do primeiro ano A, e eu queira, claro, com o devido respeito, isso de forma acordada anteriormente, né, de que nós vamos trazer essa particularidade da aula do professor do primeiro ano A como um passo de aprendizado para os outros anos. Primeiro ano B, primeiro ano C, primeiro ano D, tá? Vamos dar um exemplo. O professor do primeiro ano A, ele preparou uma aula de vídeo. Ele trouxe um filme para alunos de primeiro aninho do fundamental. Alunos de 6 anos, tá? Você já aprendeu no LDB, 6 anos, um aluno entra no primeiro ano. E ele preparou um filme e ele não assistiu o filme antes. Alguém indicou esse filme, disse que esse filme era muito legal, era um filme infantil, com personagens infantis, e ele não assistiu o filme antes. E o pedagogo foi assistir o filme junto. Num determinado momento do filme, um personagem faz uma fala polêmica, que naquele momento não teve muita repercussão, porque os alunos estão assistindo, então o filme continua, só que ele teve um feedback depois de alguns pais de alunos e de alguns outros alunos, porque a fala era polêmica. Tudo bem? Não vamos entrar em qual o tema da fala, mas a fala era polêmica. Então, o que acontece? Eu, pedagoga, posso juntar as outras turmas num momento de reflexão conjunta e já, claro, respeitosamente tendo tratado isso com o meu professor do primeiro ano A, falar, gente, olha só, é muito importante que o profissional assista os vídeos, mesmo que sejam vídeos curtinhos de introdução da disciplina, mesmo que seja um vídeo de curiosidade, mesmo que seja um filme por completo, porque aí ele vai saber onde ele está pisando. Então, a devolutiva, olha só, ela pode incluir momentos de reflexão conjunta e também momentos de feedback individualizado. Olha só, esse feedback só foi possível trazer para o grupo porque eu dei esse feedback antes para o professor do primeiro ano A, tá? Visando, olha só, lá para você, visando o crescimento profissional do professor. Então, encontramos a nossa resposta da questão número 5, letra D de dado, tá? Com muita honra, você eliminou A, B e C, e depois eliminou a letra E, e com muita honra, e com muita serenidade, e com muito sangue na caneta, você marcou a letra D de dado na questão de número 5. Tudo bem? Vamos lá, hein? Tá longe de acabar demais. Vamos lá. Questão de número 6. Sobre as estratégias de acompanhamento formativo ao professor, assinale a alternativa, e aí ele colocou para você correta. Ele quer a certa, tá? Então vamos lá. O acompanhamento formativo, ok, aqui para você. O acompanhamento formativo é um processo que ocorre apenas antes, olha só, palavras gritantes, apenas antes do início do ano letivo. Então, apenas antes do início do ano letivo, então acabou. Começa o ano, vamos embora. Não sei, professor, não gostei. Vamos ler todas. Letra B. O acompanhamento formativo deve basear exclusivamente na observação das aulas, sem outras estratégias complementares. Ó, várias questões. Ele disse que é exclusivamente na observação das aulas e sem outras estratégias. Então, você vai trazendo os elementos que gritam ao seu olhar. Você ainda não eliminou nenhuma. Letra C. As estratégias de acompanhamento formativo devem ser padronizadas para todos os professores. Padronizada é uma coisa que lembra engessada, né? Lembra autoritarismo, lembra como se o professor não tivesse própria identidade dele, a liberdade de cátedra dele, né? Cada professor ele tem a sua identidade. Para todos os professores, independentemente de suas necessidades individuais. Ainda disse que o professor não tem particularidades. Deixa aí. Letra D. O acompanhamento formativo pode envolver a coleta de evidências e o estabelecimento de metas de desenvolvimento profissional. Então, professora, essa daqui aparentemente não me traz nada. Ela diz que envolve coleta de evidências, que trabalharemos com metas, tem o termo desenvolvimento profissional. Acho que nós temos uma candidata aí. Vamos pegar se tem termos gritantes na letra E. As estratégias de acompanhamento formativo devem ser determinadas exclusivamente pelo gestor da escola. Opa,
pelo gestor da escola, sem a participação do professor. Então, olha que interessante. Você foi lá e com muita racionalidade foi encontrando os termos gritantes das questões. Se eu estou falando que eu vou acompanhar o professor, como é que eu trago aqui na letra A, que é apenas antes do início do ano letivo? Então, isso aqui faz o item, ó, sair por completo. Depois ele diz na letra B que é exclusivamente baseado na observação das aulas e não em outras questões. Então, eu tiro também, gritantemente, que como é que eu elimino outras estratégias, ó, isso faz a questão sair também. Letra C, ele diz que todas essas estratégias e esse acompanhamento visa a padronização. Olha só, nós teremos ali, ó, todo mundo bonitinho, enfileiradinho ali, todo mundo Playmobil, todo mundo igual, né? E não considera a individualidade do professor. Também acho que não pode ser. Então, já tirou. Vamos ver se a letra E fica no páreo. Não fica, professora. Porque no final ela coloca ali uma coisa esdrúxula. Ela diz que, além de ser exclusivamente pelo gestor, não tem a participação do professor. Mas mesmo assim, eu quero que a senhora me explique de forma bem tranquila, professora, o que é que ele está querendo dizer para nós a respeito dessa questão do acompanhamento com a coleta de evidências. Então, o que é esse acompanhamento com a coleta de evidências aí para você? A coleta de evidências é justamente isso, ó. Eu vou lá, anteriormente, observo a aula do meu professor e eu acompanho ele de modo formativo, envolvendo isso que eu colhi anteriormente, justamente para dizer, olha, professor, observei que está assim, está assado, está cozido, está passado, entendeu? E nós vamos diante disso, professor. Nesse acompanhamento, note que o foco é o acompanhamento formativo. Formativo significa processo, tá? Então, junto dessa coleta, eu vou estabelecer metas de desenvolvimento profissional. Exatamente isso. Eu não vou impor, nós vamos estabelecer de modo conjunto. Sua resposta da questão número 6, letra D de dado. Questão número 7. Uau, professor, essa questão número 7 é aquela. A senhora vai agora nos ajudar com a nossa querida técnica sangue na caneta. Olha o que vai acontecer. Enquanto eu vou lendo a questão para você, eu vou trocando a caneta aqui e aí vamos lá, bonitamente, falar para você. Em relação à observação de sala de aula, analise as seguintes assertivas. Você já sabe que o pedagogo, ele vai para a sala de aula observar. Você não sabe? Nós, inclusive, estudamos na nossa aula que isso tem os 3 momentos. Antes, durante e depois, tá? Antes, ele senta com o profissional, com o professor, com a equipe e define um calendário, define uma data, define um momento em que essa observação se dará, beleza? Depois que ele vai para o campo, que é a sala de aula, ele observa. E há alguns protocolos, inclusive existe um documento normatizador na Secretaria de Educação do Paraná que fala sobre como se dá o processo de observação. Não basta o pedagogo sentar lá atrás ou ir lá à frente. Então, você já entendeu, a gente viu na aula como é que é o protocolo de observação. Inclusive, conta com instrumentos para registro dessa observação. Tudo isso a gente viu aqui e você está super afiado. Então, em relação à observação de sala de aula, analise as seguintes assertivas. Então, nós temos aí a assertiva de número 1, a assertiva de número 2 e a assertiva de número 3. Vamos fazer a leitura das bonitas. A observação de sala de aula é uma estratégia eficiente para compreender o contexto em que o professor atua. Respira, vamos ler a próxima. Durante a observação, é recomendado que o observador interfira diretamente nas atividades propostas pelo professor. E número 3. A observação de sala de aula possibilita a identificação de pontos fortes e aspectos a serem admitidos na prática docente. Professora, lendo aí, estou aqui sozinha, com os meus escritos, e eu já estou conseguindo entender. Observação de sala de aula, ó, vamos lá, respira, hein? Não é hora de você cansar, não. Vamos lá. Observação de sala de aula. Pensa que você está lá na frente e o pedagogo está lá atrás. A observação de sala de aula é uma estratégia eficiente para compreender o contexto em que o professor atua. Ora,
Claro que é. O pedagogo vai para lá, observe e fala, entendi, por que o senhor, professor, não faz trabalho em grupo nas suas turmas, porque o senhor está com uma turma que o senhor está começando, porque o senhor identificou lá uns focos de indisciplina, de forma de desconcentração. Então, nesse momento, não dá para trabalhar em grupo. Então, eu vou para campo e entender como é que esse professor atua. Eu não vou simplesmente falar assim, professor, aqui só poderia trabalhar em grupo, professor. Calma, senhor pedagogo. Vá lá na minha sala, veja a minha área de atuação, e aí o senhor vai entender por que eu opto pelo método A, B, C ou D, tá? Então, você considera que essa assertiva é correta? Cola comigo? Concorda comigo? Concordo, professora? Então, vamos lá. Essa assertiva, ela é certa. Então, vamos agora descer. Vamos descer? Vamos observar aqui. Vou colocar o meu bonequinho. Vamos observar. Professora, só tá xarope hoje, professor. Então, hoje eu tô nojenta. Vamos observar as alternativas. Vamos observar. Ó. Vamos observar as alternativas. Tudo bem? Você precisa de uma assertiva que comece com certo, tá? Professora, todas começam com certo. Então, é óbvio, a própria banca está dizendo que essa assertiva é certa, tá? Então, a banca ela não só te responde o item correto, a opção se é A, B, C, D ou E, mas ela já te responde dentro dos itens quais serão certos. Então, você olhando grosseiramente para a letra A, todas elas trazem a número 1 como a assertiva correta. Então, ela é correta. Você já está no caminho. Olha para o final. Ela não é unânime na última afirmação. Ela não é unânime, como ela é unânime na afirmação 1. Tudo bem? Então, vamos caminhar, professora. Na número 2, ele diz que durante a observação, o nosso querido pedagogo tem que, interferir. E você ouviu comigo numa aula justamente que ele não interfere. Ele pode ficar lá, lembra da Super Nani? Daquele programa que tinha da Super Nani, que era aquela babá, né? Que ia para a casa da criança, da família, e ela observava ali, e às vezes você percebia que a criança estava dando aquela birra, e a Super Nani ficava ali no cantinho da porta, observando, né? Eu e você, dentro das nossas salas, observando, falando, mas que é isso? Essa criança não pode fazer isso com o pai, que mãe, que vó, que contexto, mas a gente não interfere. A gente observa. Então, o item de número 2 precisa estar errado. Olha lá, ó. Então, você precisa de uma assertiva que traga a número 1 como certo, todas estariam aqui. Certo? Certo, 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 certo. Só que você precisa de uma que traga a segunda assertiva como errada. Essa não pode ser, essa não pode ser e essa não pode ser. Você fica com apenas 2 no páreo para você, tá? 2 no páreo. Professora, e as 2 do páreo trazem a bonita como errada e trazem a primeira como certa. Então, quem vai fazer a decisão para a gente é a última, porque a letra C diz que a terceira afirmação é certa e a letra E diz que a terceira afirmação é errada. Agora é com você. Vamos lá? Cola que é sucesso? Vamos lá. Questão de número 7, assertiva de número 3. A observação de sala de aula possibilita, olha só, possibilita a identificação de pontos fortes e aspectos a serem admitidos na prática docente. Então, para você aí, a assertiva está correta. Então, diante dessa bonita aí, o que é que você tem? Qual a opção que você tem aí, ó? Olha lá, a sua opção é letra, olha lá, ó, B de bola, certo, errado e certo. Olha lá, letra C, né? Letra C, certo, errado e certo. Tudo bem? Conseguiu identificar? Então, tranquilo aí para você. Questão de número 8. De acordo com Vasconcelos, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo nós já temos aqui. Ok. De acordo com Celso Vasconcelos, quais são as 3 etapas para a construção de estratégias de parceria com o professor? Então, o Celso Vasconcelos foi aquele professor maravilhoso que figurou nas nossas aulas
E ele fala muito sobre isso. O Celso Vasconcelos, ele traz aqui para nós uma temática que fala sobre a gestão de sala de aula. Então, o Celso, ele vem aqui para nós e trata sobre gestão de sala de aula. E aí, quando ele fala sobre a gestão de sala de aula, ele fala muito sobre que nós, às vezes, romantizamos e construímos algumas, como é que eu vou dizer, algumas utopias, alguns preconceitos em relação a uma sala de aula disciplinada. E o Celso Vasconcelos diz que não. Uma coisa é autoritarismo, uma coisa é crueldade, uma coisa é arrogância. Você só me avisa daqui a pouco quanto tempo já se passou, que eu não consigo observar aqui para a gente, tá? O Celso Vasconcelos, ele diz que nós, às vezes, temos uns discursos muito, muito prontos de que uma sala de aula com disciplina é uma sala de aula em que o professor ele é autoritário, em que o professor ele é arrogante. Não. O Celso Vasconcelos diz que uma das estratégias da sala de aula é justamente observar que uma sala de aula organizada é uma sala de aula que traz para nós a disciplina. Tudo bem? Então, quanto tempo nós temos aqui? Quanto tempo já se passou de aula? Na número 1, ele trouxe para você a primeira assertiva. Uma das premissas que o Celso Vasconcelos traz para nós, tá? Analise as premissas a seguir. Então, lendo para você a questão. De acordo com o Celso Vasconcelos, quais são as 3 etapas para a construção de estratégias de parceria com o professor? Analise as premissas a seguir. Então, vamos pegar aqui para você. 1, deixa eu observar ali quanto tempo já se passou de aula. Ok, obrigada. Muito bem. O estabelecimento de um diálogo aberto e horizontal com respeito mútuo entre pedagogo e professor. Você viu aí palavras-chave para você. 2, definição de metas e objetivos de desenvolvimento profissional em conjunto. Tudo bem. E letra número 3, imposição de diretrizes e padrões rígidos para serem seguidos pelo professor. Ora, eu não vou estar na prova com você, você já entendeu o método de sangue na caneta. Gritantemente, ainda que você volte já comigo para fazer a leitura dos outros itens, gritantemente, salta aos nossos olhos a assertiva de número 3, que traz imposição de diretrizes e padrões rígidos para serem seguidos pelo professor. Então, gritantemente, você não pode concordar com isso. Gritantemente, você precisa de uma sequência que traga, na terceira opção, o item como errado. Não, professora, fácil demais resolver essa. Não foi? Não foi fácil? Professora, tá fácil demais. Para. Não fica achando o cabelo em ovo. Para, a banca tá te ajudando. A banca tá te ajudando. A banca tá te dizendo que, gritantemente, ainda que você tenha um monte de dúvidas na número 1, a número 1 tenha trazido data, nome de autores, uma guerra que aconteceu que você não estudou, que a número 2 traga para você o nome de uma nova descoberta científica que você não sabe nem para onde vai, que você esteja em cólica porque você não sabe julgar o item 1 nem o item 2, mas você gritantemente sabe julgar o item 3. O item 3 não pode ser uma estratégia definida como parceria com o professor. Imposição de diretrizes e padrões rígidos. Você só tem aqui, vamos de novo? Vamos olhar lá? Vamos olhar para a perigosa lá? Enquanto eu faço aqui o bonequinho observador, você gritantemente tem lá, ó, ele sorrindo para você, dizendo, olha lá, olha para cá e me diz, só tem um item que traz na terceira opção a errada com a número 3. Logo, ele está te dizendo que a sua resposta é letra B. Não tem nenhuma outra que traga a terceira assertiva como errada. E ela é errada. Ela é uma assertiva errada. Então, professora, eu só posso marcar a letra B? Só. Para isso, ele está dizendo que essa está certa e que essa está certa. Você vai lá concordar comigo? Estabelecer um diálogo aberto, horizontal, com respeito mútuo entre pedagogo e professor. Na número 2, ele diz,
metas. Nós vamos definir metas e objetivos para um desenvolvimento conjunto. Então, professora, tem como não? Tem que ser letra B de bola. E a própria banca me ajudou. Hashtag, ó, posse. Ó, vamos lá, ó. Hashtag, ó a hashtag aqui para você, ó. Sangue na caneta, tá bom? Então vamos lá? Já vou passar para a questão de número 8 para você. Já estamos em quase metade da nossa maratona. Tô tranquila. É a minha equipe me ajudando, ó. Se as minhas palavras estão molhadas, tá? Questão de número 9. Tudo bem? A questão de número 9 traz para você. Sobre a observação de sala de aula, ainda tem um pedagogo ali olhando. Estamos quase na metade da nossa maratona aqui. Sobre a observação de sala de aula como estratégia de parceria com o professor, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, você vai lá na sua prova e marca. Ele quer a correta. Ele não quer a exceção. Ele não quer a incorreta. Ele não quer a que está na contramão. Ele quer. Falando de observação de sala de aula como estratégia de parceria com o professor. Então, a galera juntinha, o que é correto afirmar. Então, vamos lá à questão de número 9. Vamos ler os itens e depois a gente volta limpando. Vamos colocar as questões que gritam aos nossos olhos. A observação de sala de aula deve ser realizada apenas em situações de conflito entre o pedagogo e o professor. Mais uma vez, ele traz palavras gritantes. Apenas em situações de conflito. B. A observação de sala de aula é uma estratégia que busca avaliar e julgar o desempenho do professor. Julgar o desempenho do professor. Letra C. Durante a observação, o pedagogo deve limitar a anotar aspectos negativos da prática docente. Olha só, ele vai, além de observar, ele vai anotar aspectos negativos. Ele está dizendo que serão só os aspectos, que ele diz que ele vai se limitar a anotar os aspectos negativos. Letra D. A observação de sala de aula visa compreender o trabalho pedagógico do professor e fornecer feedback construtivo. Mais uma vez, acho que temos uma candidata, mas precisamos ver se tem erro na letra E. Letra E. A observação de sala de aula é uma prática ultrapassada e não tem louvor para o desenvolvimento profissional do professor. Prática ultrapassada. Então, conseguiu encontrar gritantemente? Ainda assim, vamos lá. Ele diz que só fará isso em situações de conflito. Então, significa que a gente só está preocupado com a questão da disciplina, não o componente disciplinar, mas a disciplina como a ordem. Não é isso. Depois é aquilo que a gente sempre falou nas nossas aulas. Não, professor pedagogo, você não é o juiz do professor, tá? Na letra C, só vai anotar os aspectos negativos? Lógico, teremos aspectos a serem melhorados, mas não tem aspectos a serem ovacionados, elogiados, copiados, porque o que é bom a gente copia mesmo. Claro que copia, não é? Dá os créditos para a pessoa e fala, gente, isso aqui deu super certo lá no primeiro ano, da professora Thelma, foi muito legal, que tal a gente adequar nas nossas próximas turmas? E aí, vamos para a letra E. Ele diz que essa é uma prática ultrapassada. Pelo contrário, gente, estudando com vocês, eu vi, meu Deus, como isso é um processo que traz aí um grande feedback construtivo. Olha só, a nossa resposta da questão está aqui para você, letra D. O que é que ele diz? Que essa observação de sala de aula, ela deve trazer para nós, trabalho pedagógico de feedback construtivo. Então, a observação de sala de aula visa compreender o trabalho pedagógico do professor como feedback construtivo, nunca como uma forma desrespeitosa. É sempre uma parceria, por isso é uma prática conjunta. Questão de número 9, sua resposta, letra D de dado. E eu estou mostrando os erros das demais, hein? Vamos lá. Segundo Celso Vasconcelos, e aí quando a banca coloca para você o querido autor, é maravilhoso. Não vamos perder o nosso tempo aqui, porque já falamos agora há pouco na questão anterior sobre as 3 etapas. Quais são as 3 etapas, né, que o Celso Vasconcelos coloca para nós? E ele coloca para você que essas estratégias das 3 etapas colocam para nós justamente isso. Esse antes, o durante e o depois fala para a gente sobre estabelecer o conteúdo, sobre como definir os objetivos, como ter esse feedback construtivo, tá bom? Então, ele diz,
Para a construção de estratégia de parceria com o professor, analise as premissas a seguir, tá? E aí, ele traz para você, mais uma vez, algarismos romanos. Vou colocar aqui para você, vou pegar aqui, vamos pegar aqui para você. Ele traz a assertiva 1, a assertiva 2 e a assertiva 3. Na assertiva 1, ele diz: estabelecimento de uma relação de autoridade e submissão entre pedagogo e professor. Daqui a pouco a gente volta. 2. Reconhecimento das necessidades e demandas do professor. 3. Elaboração conjunta de planos de ação e intervenção para o desenvolvimento profissional. A professora Thelma já me ensinou o sangue na caneta. Ela está aqui, ela não nos abandona. Ela não nos abandona. Estabelecimento de uma relação de autoridade e submissão entre pedagogo e professor. Então, olha o que a gente tem aí. Gritantemente, professora, eu não posso dizer que eu serei submissa. Não é isso. Não é esse o objetivo. Não é a submissão. O objetivo é, lógico, temos sim hierarquias dentro da nossa prática profissional. Mas não é a submissão, gente. A hierarquia de quem decide naquele momento. Mas, nesse caso, da relação do pedagogo com o professor, é uma relação de parceria. Então, gritantemente, a primeira assertiva precisa estar errada, tá? Então, você vai lá e você elimina a letra A, porque ela traz como certa, elimina a letra C e elimina a letra E, porque elas trouxeram a primeira assertiva como certa e nós não podemos compactuar com essa fala. Temos no páreo aqui letra B, que trouxe errada também. Só que nós temos, professor, a próxima tá igual. As duas trazem a segunda assertiva como certa, a segunda assertiva como certa. E o pulo do gato se dará aqui, na última assertiva. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem. Então, você já sabe que essa está certa? Certíssimo, ó. A banca te respondeu. Reconhecimento das necessidades e demandas do professor. Agora, vamos ver quem é que a gente vai eliminar. Olha só. Eu fico com B de bola, com a 3 sendo correta, ou eu fico com D de dado, aonde a 3 é errada. Elaboração conjunta, aí bonitinha para você, elaboração conjunta de planos de ação e intervenção para o desenvolvimento profissional. Olha só, terceira assertiva como certa, e a sua opção aqui, muito tranquilamente, é a nossa letra B de bola. Ó. Errada, certa e certa, porque aqui ele errou, dizendo que a terceira assertiva seria errada, e não é. Eu quero ação de intervenção e desenvolvimento para mim, profissional, e isso de modo conjunto. Ok, questão de número 11, Mar. Em relação ao autor norte-americano, olha só, esse cara foi fenomenal nas nossas aulas, não foi, gente? Quem não se apaixonou por Doug Lemov, gente? Eu me apaixonei por Doug Lemov. Eu fiquei apaixonada pela a forma como ele foi lá e empoderou aqueles profissionais, aqueles professores que trabalhavam em condições adversas. Você lembra da nossa aula de Doug Lemov? Ele foi ele é, na verdade, né? Ele é um observador, mas na época ele foi a campo observar professores que ele denominou como professores de excelência. Por que professores de excelência? Porque esses professores trabalhavam em comunidades, bairros ou em situações de fragilidade. Eles não tinham tudo ao seu favor. E ainda assim eles conseguiram se destacar nos índices de aprovação estabelecidos para o Estado, né? Que a gente sabe que os nossos estados, municípios, país é submetido a provas para medir como é que andam o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Aferir esse conhecimento. E depois nós temos os índices divulgados. Lá, nos Estados Unidos, o Doug Lemov, claro, dentro da sua realidade, lá eles também eram submetidos a essas provas que nós estamos submetidos aqui no Brasil, que são o SAEB, né? Que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, aqui, os nossos alunos fazem provas também, depois a gente divulga como é que está, olha, região sul, região centro-oeste, tal, município tal. Então, o Doug Lemov fez isso. E como eu me apaixonei pelo Doug Lemov, né? Então, em relação ao autor norte-americano Doug Lemov e suas pesquisas sobre professores de excelência, analise o seguinte. 1. Doug Lemov defende que a excelência na docência está relacionada apenas a fatores individuais, não considerando o contexto educacional. Deixe com você.
2. As pesquisas de Doglemov identificaram práticas e técnicas específicas utilizadas por professores de excelência. Deixo com você. 3. Segundo as pesquisas de Lemov, a formação inicial dos professores não é relevante para o desenvolvimento da excelência docente. Professor, eu vou aplicar sozinha a técnica sangue na caneta aqui, porque eu tô aborrecida. Estou aborrecida porque essas bancas, como que ela pode fazer afirmativas assim? Gritantemente, eu pego essa daqui. Ele diz que a formação inicial dos professores não é relevante para o desenvolvimento da excelência. Eu preciso dizer que a última assertiva é errada, tá? Se eu digo isso, professor, aí eu tenho um problema, professora, porque eu fico no páreo com letra A, letra D e letra E. Certo? Certo. Vamos começar do início, professora, para ver se eu consigo diminuir os meus problemas? Vamos para o número 1. O Doug defende que a excelência na docência está relacionada apenas a fatores individuais, não considerando o contexto educacional. Ah, não, professora, preciso de uma assertiva que comece com E. Se eu preciso de uma assertiva que comece com E, essa querida sai e essa querida sai, que estavam no páreo. Saíram e saíram. Como eu já tinha julgado a letra E, eu só posso ter como opção aí, a letra D de dado, porque essa já estava fora. Você entendeu o vai e vem aqui? Você quer que eu volte? Não precisa, professora. A gente julgou a letra E como errada, e a senhora veio e me disse que tinha como opção letra A, letra D e letra E. Depois a senhora julgou a número 1, e a número 1 também me disse que essa assertiva era errada. Diante disso, eu já tinha, professora, olha só. Ai, o que eu fiz? Voltei. Diante disso, professora, a senhora já tinha eliminado aqui, ó. A senhora já tinha eliminado aqui, só um pouquinho. A senhora já tinha eliminado a letra B, já não estava no páreo. A letra C já não estava no páreo. Então, a senhora foi e julgou a número 1 como errada. E só tínhamos essas 3 no páreo que saíram. Então, a nossa resposta ficou D de dado. Para isso, a número 2, aqui em questão, precisa estar o quê? Precisa estar o quê? Ela precisa estar... Vamos lá julgar para você, tá? Então, olha lá. Ela precisa estar correta, tá? As pesquisas de Doglemov identificaram práticas e técnicas específicas utilizadas por professores de excelência. Então, olha só, a nossa alternativa ficou errado, certo, errado, e isso nos remeteu à letra D de dado aqui, bonitinha para você. Então, eu gosto do negócio bonito aqui para você, nós já vamos passar para a próxima questão, mas antes eu vou marcar aqui, ó, letra D de dado, tá bom? Questão de número 12. Mais uma questão de algarismos romanos para você. De acordo com as pesquisas de Doug Lemov sobre professores de excelência, quais são as práticas e técnicas que podem contribuir para um ensino eficaz? E a gente viu quantas técnicas eram, galera? Quantas técnicas eram do Doug Lemov? Deixa eu pegar aqui para você. Nós estamos na 12. Quantas técnicas eram? Quem lembra? Dou um doce para você, se você lembrar. Professora, não faça isso conosco essa altura do campeonato, ó. 49 técnicas de Doug Lemov. Você viu conosco aqui, tá? Algumas técnicas parecem repetitivas, mas todas elas falam sobre essa questão muito, muito voltada para o planejamento, né? Muito, muito voltada para essa atuação ativa de um professor observador, de um professor que ora trabalha com o erro, ora trabalha com o incentivo, ora trabalha com o feedback, ora trabalha com o início do que ele terminou, tá? Então, muitas coisas nós vimos. Então, ele disse, quais são as práticas e técnicas que podem contribuir para um ensino eficaz? Analise as premissas a seguir. 1. Estabelecer rotinas claras e consistentes em sala de aula. 2. Utilizar estratégias de engajamento dos alunos com o uso de jogos e atividades lúdicas. 3. Ignorar as necessidades individuais dos alunos e focar apenas no conteúdo programático. Então, professora, vamos do começo? E eu, então, vou com você do começo. Então, lá no começo, nós temos aqui para você. Eu acredito que nós precisamos de uma assertiva que comece com certo.
rotinas claras e consistentes. Então, você precisa de uma assertiva que comece com certo. Temos aqui a letra A, temos letra B, temos letra C apenas. Então, você já vai agora, ó, eliminar essas assertivas, não servem para você. Tá bom? Ok. Professora, eu já sei a resposta. Sabe por que eu sei a resposta, professora? Porque, gritantemente, a número 3 não pode ser. Porque na número 3, ele diz que eu devo ignorar as necessidades individuais dos alunos e ter foco apenas no conteúdo, professor. Como que é isso? Então, eu preciso de uma assertiva que termine com errado, professora. Diante das opções que tínhamos, letra A, letra B e letra C, só me sobra a assertiva de letra B. Porque aqui, ó, ele trouxe o C como certo, e ele trouxe aqui como certo. Então, não pode ser. Para isso, essa sua assertiva precisa estar correta. Número 2, utilizar estratégias, ó, de engajamento dos alunos com o uso do quê? Que ele mais fala lá? Dos games, da gamificação dos jogos, das plataformas. Então, você precisa de uma assertiva que traga a segunda opção como certa. Então, você já percebeu ali a sua opção maravilhosa, letra B de bola. Olha lá, ó. Certo, certo, errado. Questão número 13. Sobre as pesquisas de Doglemov, qual das alternativas abaixo apresenta uma visão adequada em relação ao contexto educacional? Então, ele trouxe visão adequada e falou que é sobre o contexto educacional. Vamos ler aí para você as questões. As pesquisas de Doglemov consideram que apenas professores com formação em universidades renomadas podem alcançar a excelência na docência? B. Doglemov destaca que a excelência na docência é determinada exclusivamente por características individuais dos professores? Lembrando que nós queremos uma boa. C. As pesquisas de Lemov valorizam práticas e técnicas específicas, mas reconhecem a importância do contexto educacional na formação dos professores. D. O autor Doglemov defende que a excelência na docência é um atributo inato, não sendo influenciado por fatores externos. E letra E. As pesquisas de Doglemov negligenciam a importância da relação entre professor e aluno, focando apenas em estratégias de gestão de sala de aula. Então, pegando aí os itens para você, e aí a gente vai fazendo aqui a organização bonitinha. Aqui que ele trouxe para você, apenas professores com formação em universidades renomadas. Eu estava, como diz aquele personagem lá do reality show, eu estava lascada, porque a minha formação não foi em uma universidade renomada. Mas é isso que define a qualidade de um profissional, de um professor. Se você se formou numa instituição de grande renome, eu tenho minhas dúvidas, ok? Porque eu acredito que a qualidade da formação, é óbvio, ela está também ligada à qualidade da instituição. Só que nós também temos a nossa parcela individual de comprometimento com a nossa formação. Então, muitas vezes nós não nos valorizamos porque somos formados ou porque não tivemos condições de ir para aquela universidade XYZ ou fazer aquele curso A, B, C ou D. E deixamos de considerar que o meu envolvimento pessoal e individual também contribui para a minha prática, ok? Então, eu acho que essa não seria uma opção entre nós. Letra D, ele diz que destaca que a excelência da docência é determinada exclusivamente por características individuais. Na C, ele diz, as pesquisas valorizam práticas e técnicas específicas, mas reconhecem a importância do contexto educacional na formação dos professores. Na letra D, ele diz que a excelência na docência é algo que nasceu com o indivíduo, é inato e não é influenciado por fatores externos. E a letra E, ele disse que as pesquisas de Doglemov negligenciam a relação entre professor e aluno. Olha só, como é que eu posso dizer isso? Então, já eliminamos as universidades renomadas, inclusive com um exemplo meu de vida. Já eliminamos que são exclusivamente, né,
características, né, determinadas exclusivamente por características individuais. Ficamos com a letra C na agulha, porque diz que isso sim tem relação, o contexto, as técnicas. Tiramos a letra D, porque diz que nasceu com o professor, e tiramos a letra E, que diz que é negligenciado nas pesquisas do Doug Lemov. Então, sua resposta aqui ficou letra C de casa. As pesquisas de Lemov valorizam práticas e técnicas específicas, mas também reconhecem ali, ó, a importância do contexto educacional na formação dos professores. Tudo bem para você? Questão de número 14. Sobre as pesquisas de Doug Lemov, é correto afirmar: Doug defende que apenas professores com formação acadêmica podem ser considerados excelentes? Olha só, vamos pegar lá e vamos marcar. Apenas professores com formação acadêmica. Marcou? Depois a gente volta. As pesquisas de Doug Lemov se baseiam exclusivamente na observação de professores em sala de aula? Letra C. Doug Lemov identificou um conjunto de técnicas, verdade, ó, identificou um conjunto de técnicas e estratégias utilizadas por professores de excelência. A letra D. Segundo Doug Lemov, o desempenho dos alunos não está relacionado à atuação do professor? E letra E. As pesquisas de Doug Lemov são focadas apenas na melhoria da performance dos professores, não considerando, ó, e ele trouxe apenas na melhoria, não considerando o desenvolvimento dos alunos. Então, nós temos aí os elementos que nos gritam aos olhos. Agora nós vamos voltar vendo se isso está de acordo com o Doug Lemov. Você acha que é realmente só professores com formação acadêmica? O item sai. Você acha que foi só em observação em sala de aula? Não, inclusive ele, para ir para as escolas, ele observou os índices de como é que estavam esses professores. Na letra C, nós seguramos a letra C aqui, porque diz que identificou técnicas, estratégias utilizadas por professores de excelência. A letra D saiu porque ele disse que o desempenho não está relacionado à atuação do professor, e a letra E saiu dizendo que ele não considera o desenvolvimento dos alunos. Então, a sua resposta, muito tranquilamente aí, ficou letra aí para você, ó, letra C de casa. Conjunto de técnicas e estratégias para professores e utilizados por professores de excelência. Questão de número 15. De acordo com as pesquisas de Jussara Hoffmann sobre avaliação, analise as seguintes hipóteses. E a gente tem especificamente aqui dentro de avaliação, nós trabalhamos a avaliação justamente quando ele coloca na gestão de sala de aula, no processo de aprendizagem, currículo, didática e avaliação. Tudo bem? Então vamos lá para a questão de número 15, já estamos quase no final da nossa bateria de exercícios aqui. Professora, não termina não, porque a gente quer levar a senhora para a prova com nós. Nós quer, professor, nós quer, né? O professor de português me mata falando nós quer com vocês. Professora, bota um ponto aqui, professora, ajuda a gente. Eu vou estar com vocês, pode ter certeza que nós estamos aqui, ó, nessa reta final, nesse momento aqui, nós estamos com você, tá? Sei que você está cansado, sei que você já assistiu muitas aulas hoje, sei que você está aí turbinado, mas acredite, vai dar certo. Depois você tira aí um momentinho para você tomar aquele banho, tomar aquele chá, fazer aquela caminhada, observar aquela natureza, fazer aquela meditação. Tira aquele dia que você vai, aquele momento, aquele turno que você vai desligar o celular, desligar as redes sociais e vai, ó, em si mesmasse, tá? Então vamos lá? Jussara Hoffmann e avaliação, analise as hipóteses. Primeira hipótese. A avaliação é um processo contínuo que deve considerar aspectos do desempenho dos alunos. Ok. 2. A avaliação deve ser realizada apenas por meio de provas escritas, excluídas outras formas de expressão dos alunos. 3. Segundo Hoffmann, a avaliação tem como único objetivo classificar os alunos em níveis de desempenho. Professora, eu vou aplicar o método sangue na caneta já aqui. Professora, olha só. Como que ele diz que o único objetivo é classificar os alunos? Então, eu já vou, professora, lá e vou ver. Eu preciso de uma que traga a letra E como opção. Então, eu tenho ainda 3 opções de letra E. Tá? Então, a número 15 aqui, tenho 3 no páreo. Professora, vamos analisar a 2. A avaliação deve ser realizada apenas por meio de provas. Não, professora, não.
Então, eu preciso de uma que traga como opção a assertiva lá como errada para nós. Deixa eu só verificar uma questão aqui para nós aí. Professora, eu preciso aqui, ó. Errada, professora. Não posso, professora, eu preciso aqui. Olha só. A única que fica no páreo para você é essa bonita aqui. Porque essa que estava no páreo disse que ela é certa. E essa que estava no páreo disse que ela é certa. Essa já tinha saído. E essa já tinha saído. Então ficou para você a banca te ajudando aqui, ó. Ó a banca te ajudando, dizendo que a letra E que traz a número 1 como certa. Vamos ver? A avaliação é um processo contínuo que considera aspectos do desempenho dos alunos. Sua assertiva, bonitinha. Então, sua resposta, letra E. Eita, professora, mas a senhora está bonita com sua mesa digitalizadora. Questão número 16, que agora as questões são mais intensas, eu preciso acelerar com você. Segundo José Carlos Libani, qual é o papel do currículo no processo educativo? Analise as afirmativas a seguir e assinale a sequência que as define. O currículo é um documento estático que não deve sofrer alterações ao longo do tempo. Olha o que ele diz para você. Documento estático. Professora, 2. O currículo define os objetivos, os conteúdos e as estratégias pedagógicas a serem trabalhadas na escola. 3. Segundo o Libani, o currículo não tem influência na prática docente. Professora, gritantemente, eu preciso marcar a número 1 como errada. Certo, professora? Então, você precisa de uma assertiva que a número 1 seja errada. Quem fica no páreo? Sai a letra A, sai a letra D e sai a letra E. Fica no páreo B e C, porque elas trazem ela como errada. 2. O currículo define os objetivos, os conteúdos e as estratégias pedagógicas a serem trabalhadas. Completamente correto, professora. Eu preciso, então, de uma assertiva que traga a número 2 como correta. Quem é que traz? Olha aqui. Essa bonita não trouxe. Então, essa bonita sai do páreo. Sua resposta, letra B de bola. Para isso, você vai julgar essa como errada? Então, vamos lá. Segundo o Libani, o currículo não tem influência na prática docente. Completamente equivocado. Sua questão de número 16 está errada. Vamos lá? Questão de número 17. Estou verificando se não está dando aqui travamento para vocês. Não está. 17, já está quase acabando, professora. Me banhando aqui. De acordo com o Celso Vasconcelos, qual é a função da didática no processo de ensino-aprendizagem? Analise as seguintes hipóteses. A didática tem como objetivo a transmissão de conhecimentos aos alunos. 2. A didática envolve o planejamento, a organização e a mediação de situações de ensino. 3. Segundo Vasconcelos, a didática não tem conexão na prática docente. Professor, grosseiramente, vou tirar essa 3 aqui, professora. Grosseiramente. Como que não tem conexão com a prática docente? Não existe isso, professora. Então, eu preciso de uma assertiva que traga a terceira hipótese. Então, você já tirou um problema, tirou outro problema. Então, vamos lá. Agora, vamos subindo. A didática envolve o planejamento e a organização e a mediação de situações de ensino? Com certeza, professora. A didática vai cuidar de tudo isso, escolher métodos, caminhos. Então, eu preciso de uma assertiva, professora. Aqui, ó. Quem estava no páreo para você? Estava no páreo letra C, estava no páreo letra D e estava no páreo letra E. E você precisa de uma que traga a terceira assertiva como opção de certa. Ela te resolveu o páreo. Então, essa aqui, professora, também estava no páreo, professora. Olha aqui, ó. Então, essa aqui, ó, sai do páreo. Vamos, então, agora para a bola da vez. A bola 8, aquela que resolve o jogo. Vamos lá. A didática tem como objetivo a transmissão de conhecimentos aos alunos. Então, a questão de número 17 é esse o objetivo, a transmissão? Não é a transmissão, professora. Não é, o objetivo não é a transmissão. O objetivo aqui, no caso, seria a mediação. Ó, mediação. Olha só, a condução, o processo de ensino-aprendizagem, mas não é a transmissão. Então, a sua opção aqui seria, olha aqui, quem ficou para você? Sua opção ficou na questão de número 17, letra E
de EMA aqui para você, bonitinha, ó, marcadinha para você. Questão número 18. Vamos até que número, professora? Vamos até a número 23. E na número 24 tem uma dica para você fechar com chave de ouro. Com base nas pesquisas de Jussara Hoffmann sobre gestão de sala de aula, analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Enquanto eu leio, eu vou trocando a caneta para você. A gestão de sala de aula refere-se apenas às questões disciplinares. Olha aqui, antes de trocar a caneta, eu vou marcar. Ó, apenas às questões disciplinares e não envolve estratégias pedagógicas? 2. A gestão de sala de aula envolve o estabelecimento de regras, uma organização do espaço e o acompanhamento do processo de aprendizagem. Professor, eu gosto dessa, ó. Ela envolve o estabelecimento de regras, uma organização do espaço, né? Você viu uma aula que a gente deu sobre Celso Vasconcelos e uma aula que a gente deu sobre Lemov, que ele fala sobre o mapeamento da sua turma, que a gente não tem que ficar focado no como o professor da sala 3 e o da sala 7 trabalham, porque a minha turma é minha turma. Tem dia que eu quero trabalhar de grupo, tem dia que eu quero trabalhar com grupo de verbalização e observação, tem dia que eu quero trabalhar de modo individualizado, tem dia que eu quero trabalhar de 3-3-2-2, 6-6, 6-6. Então, olha só, a gestão de sala de aula envolve estabelecimento de regras, organização do espaço e acompanhamento do processo de aprendizagem. Professora, já estou gostando dessa daí. 3. Segundo Hoffmann, a gestão de sala de aula não tem relação com o clima escolar e o relacionamento professor-aluno. Então, agora sim, nós vamos aplicar a técnica aqui para você. Olha lá. Professora, então eu já vou na do meio. A do meio é certa. Eu quero uma assertiva que na terceira opção seja certa. Então, eu tenho aqui letra A, eu tenho letra B e eu tenho letra D. Ok? A letra C sai do páreo e a letra E sai do páreo. Tá? Então, nós temos apenas aqui 3 opções. Agora, vamos lá. Professora, ela diz na número 1 que é apenas questões disciplinares que não envolvem estratégias pedagógicas. Então, ó, errado, professora. Então, eu preciso de alguma que esteja como opção. Quem estava no páreo para a gente? Quem estava no páreo era A, B e D. Dentre essas, todas me deram aqui a opçãozinha que eu queria, certa, certa e certa. Só que ela trouxe agora a opção que a número 1 precisa ser errada. E essa bonita trouxe? Não trouxe. Então ela sai. E essa bonita que estava no páreo aqui, trouxe? Trouxe, professora. Essa trouxe e essa trouxe. Então eu ainda tenho 2 no páreo, tá? Então segura aí, 2 no páreo para nós. 2 no páreo. Agora vamos julgar a última. A última é a bola da vez. Quem vai me dizer? Então, essa aqui, ó, estava no páreo, não está mais. Então, a gente já elimina aqui na nossa questão. Agora, vamos para a última. Segundo Hoffmann, a gestão de sala de aula não tem relação... Não, professora, muito fácil. Não tem relação com o clima. Eu preciso de uma que traga a terceira assertiva como errada. E essa daqui não me trouxe. Foi a bola da vez. Então, a gente já tem a nossa opção aqui, bonitinha para você, letra D de dado. Olha lá para você, tudo certinho para você. E para ficar bem bonito, que a gente corta da nossa tela bonita aqui, a gente ainda vai lá e coloca para você o errado. Ó. Errado, certo, errado. Tudo bem? Questão número 20. Em relação ao planejamento de aula, metodologias ativas e plataformas educacionais, lembra que a gente fez uma aula, eu dei uma super aula de inglês para vocês, quem acompanhou essa aula comigo morreu de rir, né? Eu sei que vocês estão rindo de mim, vocês ficam sorrindo de mim, parece que eu não sei. Eu queria falar um inglesation, todo cheio de ation, sensation, e eu lembro que na aula eu brinquei com vocês que eu não falo inglês fluente, nem falo, né, eu não falo fluente, dou minhas cacetadas. Tem uma galera aqui da família que fala, né? Filho, né? Aí eu contactei os universitários e falei, filha, me ajuda a fazer essas pronúncias aqui. E ela ria, porque ela, mãe, por que você está falando de Ration, Shation, Education, Google Classroom? Mãe, é o simples, não precisa estar a falar desse jeito, tá? Então, metodologias ativas e plataformas educacionais, que foi uma aula maravilhosa, super explicativa, não porque eu sou, mas porque as plataformas são vibrantes e a gente vai ficando assim apaixonadas por elas, tá? Então, vamos lá. O planejamento, e aí ele quer que você julgue em falso ou verdadeiro, tá bom? Analise as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas e assinale a sequência. O planejamento de aula é um processo desnecessário, pois limita
a flexibilidade do professor em sala de aula. Então, só porque eu estou trabalhando com TICs, o planejamento é desnecessário, professor, pelo amor de Deus, esse item é falso. Se você acha que o número 1 é falso, já vamos lá embaixo, já vamos dar uma olhada lá, já vamos trazer nosso menininho lá, nosso garotinho da observação, ó, o sanguinário aqui, já vamos observar, ele já vai, ó, olhar. Então, o que nós vamos perceber aqui? Eu preciso que o primeiro item seja falso. Então, quem eu tenho no páreo? Esse e esse. Todos os outros já saíram do páreo, tá? Então, agora vamos embora, professora. Questão de número 2. As metodologias ativas são estratégias pedagógicas que incentivam a participação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Olha que lindo. Elas são ativas justamente porque o aluno participa também, ativamente. Então, esse item é verdadeiro. Quem estava no páreo para você era B, era C e era letra E. Quem trouxe a segunda assertiva como verdadeira? Só a letra B e só a letra C. Então, a letra E acabou de sair do páreo. Então, vamos lá, professora? Vamos ver quem vai me ajudar. As plataformas educacionais são recursos tecnológicos que podem auxiliar no enriquecimento das aulas e na interação dos alunos. Completamente verdadeira. Então, você já acabou de encontrar o seu item aqui, tranquilamente. Olha lá, ó. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Reta final, é reta final, é reta final. Vamos lá, ó. Respira, ó. Respira, respira. Vou pedir para minha produção já deixar a nossa música já preparada para a gente fazer o finalmente. Respira, vamos lá, alonga, ó. Vamos lá, ó. Braço para o outro. Vamos lá, ó. Tranquilamente. Você consegue, hein? Você já veio até aqui, ó. Sangue na canela. Vamos lá, ó. Vamos lá, hein, ó. Ó. Um lado para o outro, para frente e para trás. Vamos lá, ó. Respira, mexe o pescoço, ó. Dá aquela mexida de ombro. Vamos lá. Considerando o planejamento de aula, as metodologias ativas e as plataformas educacionais, analise as seguintes afirmações. E aí ele já pede aqui embaixo que você analise aqui, ó. É verdadeiro o que se afirma em quem, tá? Então vamos ver se o método sangue na caneta nos ajuda. Já vou aqui a observar aqui um pouquinho. Vamos lá, dando bonita, aqui, porque eu não quero nada interferindo aqui na observação dos meus alunos. O planejamento de aula é um processo, olha lá, ó, rígido e inflexível. Não, professora, não. Não permitindo adaptações durante a realização das atividades. Professora, essa questão não pode figurar lá. Eu tiro ela. Então, você não pode, se ela não é verdadeira, se ela é um item falso, ó, se o item é falso aqui para você, ele não pode aparecer aqui. Então, ele está aparecendo na letra A e ele está aparecendo na letra C. Por enquanto, tem a galera aí. Porque nós temos, e está aparecendo na letra B. Então, olha o que nós temos para você. Olha que perigo, olha que perigo. Ou só a 2 está correta, ou ninguém está correto. Ó, ó. Ou só a 2 está correta, ou ninguém está correto. Caramba, professor, é verdade. Se eu eliminei a número 1, então vamos lá? Sangue na caneta? As metodologias ativas são estratégias que promovem a passividade dos alunos, limitando sua participação ativa. Nossa, pelo contrário, eu quero que os alunos sejam cada vez mais ativos. Então, esse item também é falso. Então, professora, ninguém vai estar certo, porque o 2 não pode aparecer. Então, vamos ver se essa também vai estar errada. As plataformas educacionais são recursos tecnológicos que não têm utilidade prática no contexto escolar. Mais uma vez, o item para você está falso aqui. Então, a sua resposta aí será nenhum dos itens está verdadeiro. Caramba, professora, que questão mais assim perigosa, hein? E esse tipo de questão, eu já chamo a sua atenção para isso. Na hora da prova, você pode estar cansado e você pode falar, não é possível que eu esteja muito errado, que todas as questões estejam erradas, mas eu estou te provando aí, tá? A própria banca te mostrou. Então, a questão de número 21, vamos lá. Em relação ao órgão colegiado do conselho de classe, e aí a gente teve auxílio da professora
que nos ajudou trabalhando também essa questão, a professora Rosiane, querida, que esteve conosco também, trabalhou também conosco o Conselho de Classe. Sabe que o Conselho de Classe é um órgão colegiado que conta com o professor, aluno, participações, né, em si. Ele é um instrumento também de acompanhamento pedagógico, tá bom? Então, a gente teve também esse tópico dentro do professor pedagogo, do específico de pedagogo, e não poderia faltar aqui no nosso aulão, tá bom? Então, vamos lá, trazendo para você, mostrando tudo dos bastidores. Em relação ao órgão colegiado Conselho de Classe como instrumento de acompanhamento dos estudantes, analise as seguintes afirmações. Então, vamos lá para você. O Conselho de Classe é responsável por promover a exclusão de alunos com baixo desempenho acadêmico, visando a seleção dos melhores estudantes. O professor, ele vai pedir para mim daqui a pouco, e olha só como é perigoso isso aqui. É correto o que se afirma, só que ele pediu exceto. Você já vinha aplicar o método sangue da caneta, tirando questões, só que aqui embaixo ele vai te fazer uma pergunta específica. Ele quer a exceção em se tratando de conselho de classe. Então, vamos voltar e vamos analisar o item de outro jeito. Então, esse item, ele é um erro. Ele é um erro quando se fala de conselho de classe, tá? Número 2, o conselho de classe tem como objetivo principal avaliar o desempenho dos alunos, identificar suas dificuldades e elaborar estratégias para sua superação. Perfeito, ó. Perfeito. O conselho de classe é composto apenas por professores, sem a participação, olha só, apenas por professores, sem a participação de outros profissionais da escola ou da comunidade escolar. Esse item também é um erro, ok? Ele também é um erro. Agora nós vamos aqui. É correto o que se afirma aonde, gente? O que está correto é o que se afirma aqui, no 2. Só que lá embaixo, ele quer que você marque a exceção. Então, a exceção será quem para nós? 1 e 3. Olha que perigo essa questão. A exceção é 1 e 3. É correto o que se afirma, exceto no 1 e no 3. Consegue compreender que você, numa hora de cansaço da sua prova, se você deixar isso para o final, e é completamente compreensível que você deixe algumas questões para o final, questões do seu específico, questões que você tenha dificuldade, questões que você julga que são mais fáceis, e o cansaço físico, o cansaço do processo te acompanhe. Mas aí você fala, não, o que a Thelma me falou? É o quê? Sangue na caneta. Um item desse aqui, quando saiu o gabarito oficial, você fala, caramba, ele queria a exceção. Eu achei exatamente os itens errados, achei o item certo, mas na marcação eu coloquei o item certo e ele quer os itens errados. Então, a sua resposta é a letra D, porque o errado, a exceção, é 1 e 3. Ah, não, essa merece. Essa daqui eu não vou... Essa daqui você pode estar cansado, eu não vou perder essa oportunidade de escrever aqui, não, ó. Essa daqui merece, ó. Essa daqui merece, ó. Sangue na... Vamos lá. Não me traia, caneta. A caneta pega e sai, porque você estava querendo que eu não escrevesse. Cadê a caneta, gente? Oh, meu Deus do céu, cadê a caneta, Jesus? Vamos lá, passar para a próxima. Deixa eu ver se a caneta aparece aqui para mim. Meu Deus, a caneta sumiu. Oh, meu pai. Deixa eu voltar aqui. Aqui apareceu, ó. Ah, tá. Sangue na caneta. Não posso. Aqui. Terminar, professora. Agora sim. Questão número 22. O abandono escolar é um desafio enfrentado nas escolas e requer ações efetivas para combater essa realidade. Com base nos resultados do censo escolar e nas estratégias de combate ao abandono dos educandos, assinale a alternativa correta. Então, aqui ele quer para você o item correto, tá? Abandono, censo escolar, bullying, diversidade. Então, são vários fatores que fazem com que o nosso aluno evada-se. Tudo bem? Então, com base nos resultados do censo escolar e nas estratégias de combate ao abandono dos educandos, assinale a alternativa correta para você aí. O abandono escolar é um fenômeno inexistente nas escolas, visto que todas as crianças e jovens estão matriculados e frequentando regularmente as instituições. B. O abandono escolar ocorre principalmente devido à falta de interesse, olha só,
falta de interesse dos educandos. Pega o item e vai gritando aí para você os termos. Sendo responsabilidade exclusiva dos alunos e a continuidade de seus estudos. C. O abandono escolar é um problema complexo e multifatorial, podendo estar relacionado a questões socioeconômicas, familiares, pedagógicas e individuais. Então, nós temos aqui, ó, como opção para você, uma candidata aqui para você. Olha aqui, ó, candidata. D. O combate ao abandono dos educandos não é responsabilidade da escola. Não é responsabilidade da escola, ó, tirou a culpa aí, a responsabilidade da fatia do bolo, cabendo apenas, ó, ao governo e às políticas públicas promoverem ações nesse sentido. E letra E, as estratégias de combate ao abandono escolar são desnecessárias, então a gente pode deixar o aluno lá, acabou, foi embora, uma vez que a taxa de evasão já está sob controle e não apresenta um desafio educacional. Então vamos eliminar? Professora, já eliminei. Dizer que ela não existe é loucura. Dizer que é falta de interesse do aluno e é ele que tem que correr atrás da continuidade dos estudos. Dizer na letra D que é não responsabilidade da escola e só cabe ao governo. E dizer na letra E que ela não existe, e não representa um desafio educacional. Então, nós tínhamos deixado uma bonita aqui separada para você. Então, você já tinha separado aqui a bonita e ela ficou. O abandono é um problema complexo de vários fatores, ó, multifatorial, podendo estar relacionado a questões socioeconômicas, familiares, pedagógicas e individuais. E agora, nossa última questão, antes da dica, para finalizar o nosso aulão, sangue na caneta. No contexto do processo de ensino-aprendizagem, o papel do pedagogo é fundamental na articulação entre estudantes e famílias. Esse foi um dos nossos últimos tópicos, né? Família, escola, pedagogo, a gestão, a equipe. Assinale a alternativa correta para você. O pedagogo não possui responsabilidade na articulação entre estudantes, escolas e família, sendo sua atuação restrita ao ambiente escolar? B. O pedagogo atua apenas, e aí a gente fica com medo desses termos, né? Como um intermediário entre estudantes e famílias, transmitindo informações e comunicados, mas sem promover uma interação mais significativa? Perigosa, hein? Letra C. O pedagogo desempenha um papel importante na articulação. Olha aqui, ó, vamos já pegar. O pedagogo desempenha um papel importante na articulação entre estudantes e famílias, estabelecendo uma comunicação efetiva, promovendo o envolvimento familiar no processo educativo e buscando soluções conjuntas para o desenvolvimento dos estudantes. Caramba, professora, se eu não achar algo melhor, tem que ser essa daí. Letra D. A articulação entre estudantes e famílias é responsabilidade exclusiva dos professores, não envolvendo diretamente o trabalho do pedagogo. E letra E. A articulação entre estudantes e famílias é um processo burocrático que não demanda a atuação do pedagogo, sendo responsabilidade dos gestores. Então, eu vou aproveitar e vou já fazer aqui, ó. Você percebeu que aqui, esdrúxulamente, a nossa resposta está na letra C, tá? Porque nós enxugamos todos os outros itens e você compreendeu. Tudo bem? Ele diz que é responsabilidade exclusiva, ele diz que é burocrático e não demanda nenhum tipo de responsabilidade para o pedagogo, os gestores, né? E é responsabilidade do gestor. Ele diz que não promove interação significativa e ele diz que não possui nenhum tipo de responsabilidade na articulação. E a nossa dica, tudo bem? De acordo com o documento base lá da SME aí, né, da Secretaria do Paraná, o pedagogo tem como responsabilidade principal, e eu deixei marcado para você aqui, ó, o planejamento, a execução e a avaliação de atividades pedagógicas, o apoio aos professores no desenvolvimento de atividades, né, de práticas educativas, a orientação dos estudantes em relação ao processo de aprendizagem, entre outras. Se falar do planejamento, não fica com medo, porque esse planejamento não é aquela hora em que você, pedagogo, resolve o que o professor vai planejar, mas é porque você está junto com ele. Tudo bem? Então, eu quero deixar o meu beijo, o meu abraço, o meu muito obrigada a você, dizendo que você fez o que estava ao seu alcance. Tudo bem? E aí, deixo com vocês a belíssima, a maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá? Então, terminando para você aqui. Nossa, não consegui, gente, colocar uma musiquinha aqui para vocês. Não consegui colocar a música porque acho que o fone está conectado lá.
Olha lá. Será que eu não consigo, gente, colocar aqui para vocês? Então, eu deixo o meu beijo, deixo o meu abraço para vocês. Ó, ó, ó. Muito obrigada. Sangue na caneta. Todo o meu beijo para vocês, ó. Ó. A bonita, a maravilhosa, porque bonita e maravilhosa é a sua jornada caminhando aí até o final desse processo. Hashtag posse, sangue na caneta. Tchau.